Um sultão comete um erro que custaria a vida de milhões. Ele não sabia ainda, mas ao humilhar os embaixadores errados, acabará de assinar a sentença de morte de seu império inteiro. Porque do outro lado da fronteira, esperando, planejando, estava Genghis Khan. E ele estava prestes a ensinar ao mundo o verdadeiro significado da palavra vingança. Antes de continuarmos, preciso do seu apoio. Esse canal é novo e estou trazendo histórias profundas sobre vingança, poder e natureza humana que você não vai encontrar em outro lugar. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal agora e deixe o like. Isso me ajuda absurdamente a continuar produzindo e a alcançar mais pessoas que curtem narrativas assim. Valeu mesmo, vamos em frente. Eu cresci ouvindo que vingança não compensa. Que é melhor perdoar e seguir em frente. Que guardar rancor só envenena a própria alma. E durante muito tempo, eu acreditei nisso completamente. Até que comecei a estudar história de verdade. Não aquela história superficial de datas e nomes que ensinam na escola. Mas a história real, crua, sangrenta, das motivações humanas que moldaram civilizações inteiras. E percebi algo perturbador. Algumas das maiores transformações da humanidade não vieram de perdão, sabedoria ou compaixão. Vieram de vingança pura e simples. Meu avô era um homem tranquilo, pacífico, nunca levantava a voz, sorria fácil, era querido por todos na comunidade. Mas ele tinha uma história que contava nas tardes de domingo, sempre com o mesmo olhar distante, como se estivesse vendo algo que nós não conseguimos enxergar. Durante a Segunda Guerra, a fazenda da família dele foi confiscada por um oficial corrupto do governo. Documentos forjados, testemunhas compradas, processo judicial completamente manipulado. Perderam tudo da noite pro dia. Gerações de trabalho simplesmente evaporaram. Meu bisavô, que tinha construído aquela propriedade com as próprias mãos ao longo de décadas, morreu 6 meses depois. Os médicos disseram que foi o coração. Mas todo mundo na família sabia a verdade. Foi de desgosto, de derrota, de ver tudo pelo que lutou sendo roubado sem poder fazer nada. E meu avô? Ele esperou 23 anos. Trabalhou em terras alheias, juntou dinheiro centavo por centavo, construiu uma nova vida do zero. Casou, teve filhos, sorriu, viveu. Mas nunca esqueceu. Nem por um dia sequer. Quando finalmente teve recursos suficientes, quando o momento estava certo, ele processou o oficial e toda a família dele. Contratou os melhores advogados. Apresentou evidências que tinha guardado por mais de 2 décadas. Recuperou as terras. Destruiu a reputação deles publicamente. Metódico. Paciente. Absolutamente implacável. Vingança servida fria, ele dizia com um meio sorriso, tem gosto de justiça. Essa frase ficou gravada na minha mente. Porque ilustra algo fundamental sobre a natureza humana que a gente prefere não admitir. Existem ofensas que não podem ser perdoadas. Existem feridas que não cicatrizam apenas com o tempo. Existem dívidas que precisam ser pagas, não importa quanto tempo leve. E em 1218, o Império Cavarismiano acabará de contrair a maior dívida da história da humanidade. Para entender a magnitude absoluta do que aconteceu, você precisa entender quem era Genghis Khan naquele momento específico da história. Não era mais o garoto órfão que cresceu nas estepes geladas da Mongólia comendo raízes, caçando ratos para sobreviver, sendo caçado por tribos rivais. Não era mais o jovem guerreiro desesperado tentando unificar tribos mongóis fragmentadas que passavam mais tempo se matando entre si do que qualquer outra coisa. Em 1218, Genghis Khan era o governante indiscutível do maior império contíguo que o mundo já tinha visto até então. Ele havia conquistado a China do Norte após décadas de guerra brutal. Subjugado completamente a Sibéria. Dominado todas as estepes da Ásia Central de ponta a ponta. Milhões de pessoas viviam sob seu comando direto. Exércitos inteiros tremiam só de ouvir o nome dele. Mas aqui está o detalhe crucial que a maioria das pessoas não entende sobre Genghis Khan. Ele não era apenas um conquistador brutal e sedento por sangue, como aparece nos filmes.
Ele era um estrategista brilhante que entendia perfeitamente o valor do comércio, da diplomacia, da estabilidade econômica de longo prazo. Os mongóis tinham uma economia baseada fundamentalmente em pastoreio nômade. Produziam cavalos excelentes, leite, carne, couro de qualidade. Mas precisavam desesperadamente de grãos, tecidos, metais trabalhados, produtos manufaturados que simplesmente não conseguiam produzir nas estepes. E para isso, precisavam de parceiros comerciais estáveis e confiáveis. O Império Khavarismiano era o parceiro perfeito. Geograficamente, politicamente, economicamente. Controlava completamente a Rota da Seda. Dominava territórios vastos que hoje correspondem ao Irã, Afeganistão, Uzbequistão, Turcomenistão, partes do Iraque. Cidades ricas e culturalmente sofisticadas como Bukhara, Samarkand, Merv, Nishapur. Era um dos impérios mais prósperos do mundo naquele momento. Então Genghis fez algo que surpreendeu absolutamente todo mundo que conhecia sua reputação: ofereceu paz genuína. Enviou uma caravana comercial massiva com 450 mercadores mongóis cuidadosamente selecionados, carregados até o limite com seda chinesa, jade, ouro, prata, especiarias raras. Um presente diplomático extremamente generoso. A mensagem era cristalina: vamos fazer negócios. Vamos prosperar juntos. Não precisa haver guerra entre nós. A caravana chegou sem problemas à cidade fronteiriça de Otrar, governada por um nobre chamado Inaushuk, um dos homens mais poderosos e influentes do império, praticamente um vice-rei. E Inaushuk cometeu um erro que literalmente mudaria o curso da história mundial. Ele acusou os mercadores mongóis de serem espiões disfarçados. Confiscou todas as mercadorias valiosas para si mesmo. E ordenou friamente a execução imediata de todos os 450 homens. Simplesmente matou todos eles. Sem julgamento. Sem investigação real. Quando a notícia chegou até Genghis Khan, atravessando milhares de quilômetros de estepes e desertos, ele não explodiu em fúria imediata. Não montou no cavalo e saiu em guerra naquele mesmo momento. Ele era mais calculista que isso. Deu uma segunda chance. Uma oportunidade diplomática final. Enviou 3 embaixadores de alto nível diretamente ao sultão Muhammad II, o líder supremo do Império Khavarismiano. A mensagem era diplomática na superfície, mas firme no tom: entregue o governador responsável pelo massacre. Pague compensação justa pelas mercadorias roubadas e pelas vidas tiradas. E podemos esquecer completamente esse incidente. Era uma saída honrosa. Uma oportunidade real de resolver tudo sem derramamento de sangue adicional. Qualquer líder sensato teria aceitado. O sultão Muhammad poderia ter entregado Inaushuk facilmente. Era apenas um governador regional, não família próxima. Poderia ter pago reparações enormes. Poderia ter evitado completamente o que viria a seguir. Mas ele era orgulhoso demais. Arrogante até a medula. Subestimava completamente os mongóis, que ele via como bárbaros primitivos e sujos das estepes, indignos de respeito. Então ele fez algo absolutamente imperdoável segundo todos os costumes diplomáticos da época. Executou um dos 3 embaixadores mongóis. Decapitou ele publicamente na praça principal. E raspou completamente as barbas dos outros 2 antes de enviá-los de volta humilhados. E raspar a barba de um homem mongol era considerada uma das maiores humilhações possíveis em sua cultura. Era equivalente a castrá-lo simbolicamente. Muhammad não estava apenas rejeitando a diplomacia de Genghis. Estava literalmente cuspindo na cara dele. Estava declarando publicamente que não tinha medo algum dos mongóis. Quando os 2 embaixadores sobreviventes voltaram, completamente humilhados, cabeças raspadas, carregando a cabeça decepada do 3º companheiro, algo fundamental mudou em Genghis Khan. As crônicas da época dizem que ele subiu sozinho numa montanha sagrada. Passou 3 dias e 3 noites lá, completamente isolado. Sem comer. Sem dormir. Apenas orando, meditando, pensando. Quando finalmente desceu da montanha, tinha tomado uma decisão que afetaria milhões de vidas. Não ia apenas punir o sultão pessoalmente.
Não ia apenas conquistar algumas cidades estratégicas para ensinar uma lição. Ia apagar o Império Khavarismiano completamente da face da terra. Ia transformá-lo num exemplo tão aterrorizante, tão completo, tão absoluto que ninguém em nenhum canto do mundo conhecido jamais ousaria tocar em embaixadores mongóis novamente. E nos próximos 3 anos sangrentos, foi exatamente isso que ele fez. Genghis Khan mobilizou entre 100.000 e 200.000 guerreiros mongóis experientes. Deixou uma parte significativa do exército guardando os territórios recém-conquistados na China. E marchou implacavelmente em direção ao oeste com uma força militar organizada como a Ásia Central nunca tinha visto antes. Mas aqui está o que torna isso absolutamente fascinante do ponto de vista estratégico. Genghis não atacou imediatamente assim que cruzou a fronteira. Primeiro, estudou meticulosamente. Enviou centenas de espiões disfarçados de mercadores, peregrinos religiosos, artesãos itinerantes para mapear cada cidade importante, cada fortificação, cada fonte de água, cada rota de suprimento. Coletou informações detalhadas sobre disputas políticas internas, ressentimentos entre nobres, cidades mal defendidas e governadores corruptos. Os mongóis podem ter parecido bárbaros incultos para sociedades urbanas sofisticadas, mas lutavam como cirurgiões modernos. Precisão, planejamento meticuloso, inteligência militar de ponta. O Império Khavarismiano, por outro lado, estava politicamente fragmentado por dentro. O sultão Muhammad não confiava nem um pouco nos próprios generais, com razão. Sua mãe, Turkan Khatun, interferia constantemente nas decisões militares. Havia conspirações, rivalidades, ambições conflitantes. Então Muhammad cometeu um erro estratégico fatal. Em vez de concentrar seu exército massivo numa força unificada capaz de enfrentar os mongóis em campo aberto, ele distribuiu as tropas em guarnições espalhadas por dezenas de cidades. Achava que muros grossos de pedra seriam suficientes. Não foram. Genghis dividiu seu próprio exército em grupos menores, altamente móveis e independentes. Atacou múltiplas cidades simultaneamente em operações coordenadas. Cortou completamente as rotas de comunicação entre elas. Impediu que o império se organizasse ou respondesse de forma coerente. Foi uma obra-prima de estratégia militar que ainda é estudada em academias hoje. A primeira grande cidade a cair foi Otrar. A mesma cidade onde tudo começou. Onde Nalchuk tinha massacrado os 450 mercadores. Os mongóis sitiaram a cidade metodicamente por 5 meses inteiros. Quando finalmente as muralhas foram rompidas e eles entraram, Genghis tinha ordens muito específicas sobre o destino do governador. E Nalchuk foi capturado vivo, o que era raro. E executado de uma forma simbolicamente significativa, derramando prata derretida e fervente em seus olhos e ouvidos até a morte. A simbologia era óbvia e intencional. Você matou por ganância de prata e ouro. Então morra literalmente afogado no símbolo da sua ganância. Mas aquilo foi apenas o começo da campanha. Bukhara, uma das cidades mais ricas e culturalmente importantes de toda a Rota da Seda, caiu logo em seguida. Era um centro de conhecimento islâmico. Tinha bibliotecas enormes, mesquitas magníficas, palácios de tirar o fôlego. Quando os mongóis entraram na cidade conquistada, Genghis Khan supostamente reuniu toda a população sobrevivente na mesquita principal da cidade. E declarou numa voz que ecoou pelas paredes: Eu sou o castigo de Deus enviado sobre vocês. Se vocês não tivessem cometido grandes pecados, Deus não teria enviado um castigo como eu sobre suas cabeças. A cidade foi sistematicamente saqueada. A biblioteca famosa, com manuscritos insubstituíveis acumulados por séculos, foi completamente queimada. Milhares de habitantes foram executados ou escravizados. Samarkand, ainda maior, mais rica e muito melhor fortificada que Bukhara, conseguiu resistir por apenas 5 dias antes de se render completamente. Genghis ofereceu termos aparentemente generosos: entreguem todas as suas riquezas, abram os portões, e a maioria de vocês poderá viver. A cidade entregou absolutamente tudo. Ouro acumulado por gerações, joias preciosas, comida, cavalos, armas.
Então Genghis quebrou a promessa deliberadamente. Ordenou que apenas artesãos habilidosos e engenheiros úteis fossem poupados e deportados para a Mongólia para trabalhar. Todos os outros homens fisicamente capazes de pegarem armas foram sistematicamente executados. Mulheres e crianças foram escravizadas e distribuídas entre os soldados mongóis. Foi brutalidade calculada e estratégica. Porque a notícia dessas atrocidades se espalhava rapidamente pelas rotas comerciais. Outras cidades ouviam os relatos aterrorizantes e frequentemente se rendiam sem lutar, esperando desesperadamente por misericórdia. Algumas recebiam tratamento relativamente humano. Outras eram completamente destruídas. Era imprevisível de propósito. Mantinha todas as populações em constante estado de terror paralisante. Merv era conhecida e celebrada como a maior cidade do mundo inteiro na época. Estimativas conservadoras falam em 500 mil de habitantes. Bibliotecas que rivalizavam com as de Alexandria. Palácios que brilhavam ao sol. Jardins suspensos irrigados por sistemas engenhosos. A cidade resistiu corajosamente por 6 dias. Quando finalmente caiu, o massacre foi metódico e organizado como uma operação militar. Os mongóis dividiram toda a população capturada em grupos gerenciáveis. Cada soldado mongol recebeu uma cota numérica específica, executar pessoalmente entre 300 e 400 pessoas. Levou dias inteiros. Pilhas enormes de corpos se acumulavam nas ruas principais, começando a apodrecer sob o sol escaldante. Estima-se conservadoramente que 700 mil pessoas morreram em Merv. Praticamente a população inteira da cidade foi exterminada. A cidade nunca, jamais se recuperou daquilo. Ruínas ainda existem hoje no deserto do Turcomenistão, testemunho silencioso e assombrado da fúria mongol absoluta. Nishapur tinha um significado pessoal específico para a família de Genghis. Durante o cerco prolongado da cidade, uma flecha perdida atingiu e matou Tokushar, genro favorito de Genghis Khan e marido amado de sua filha. A filha de Genghis, consumida por dor e raiva, pediu vingança específica e pessoal. Quando a cidade finalmente caiu após resistência desesperada, ela ordenou pessoalmente que cada habitante capturado fosse decapitado sem exceção. E que as cabeças cortadas fossem cuidadosamente empilhadas em pirâmides separadas e organizadas, homens numa pia, mulheres em outra, crianças em outra. Para garantir absolutamente que ninguém tinha conseguido escapar da cidade fingindo estar morto entre os corpos, soldados mongóis receberam ordens de cortar as cabeças até de cachorros e gatos encontrados vagando nas ruas. Foi extermínio completo e sistemático. Em algumas cidades conquistadas, os mongóis literalmente desviaram rios inteiros usando trabalho escravo massivo. Inundaram deliberadamente planícies agrícolas férteis. Destruíram propositalmente sistemas complexos de irrigação que tinham sido construídos e mantidos ao longo de séculos. Não era apenas conquista militar tradicional. Era a obliteração sistemática e intencional da própria capacidade de uma civilização inteira continuar existindo naquele território. E o sultão Muhammad, o homem arrogante que começou tudo humilhando embaixadores e pensando que não haveria consequências, passou os últimos meses patéticos da vida fugindo desesperadamente, de cidade em cidade, sempre um passo à frente dos exércitos mongóis que o perseguiam implacavelmente. Abandonado por generais, nobres, até pela própria família que viu que ele era um líder falido. Morreu doente, sozinho e completamente quebrado numa pequena ilha esquecida no Mar Cáspio em 1220. Nunca foi capturado pessoalmente pelos mongóis, mas morreu destruído de qualquer forma. Seu filho Jalal ad-Din tentou corajosamente resistir e reorganizar o império. Era um comandante genuinamente brilhante. Ganhou algumas batalhas impressionantes contra generais mongóis. Deu esperança momentânea aos sobreviventes. Genghis Khan pessoalmente liderou o exército que o perseguiu implacavelmente até as margens do rio Indo, no que hoje é o Paquistão. Jalal, finalmente cercado completamente sem possibilidade de fuga, tomou uma decisão desesperada, pulou de um penhasco alto com seu cavalo direto nas águas turbulentas do rio. Genghis Khan,
assistindo de cima, ficou tão genuinamente impressionado com a coragem absoluta daquilo que ordenou expressamente que seus arqueiros não atirassem enquanto Jalal nadava penosamente pro outro lado. Jalal sobreviveu aquele dia, mas passou todo o resto da vida fugindo, impotente, assistindo absolutamente tudo que conhecia e amava ser sistematicamente destruído. Quando a campanha finalmente terminou em 1221, o Império Khwarizmiano simplesmente não existia mais de forma alguma. Não era apenas conquistado ou subjugado. Era completamente apagado do mapa. Cidades inteiras, algumas com centenas de milhares de habitantes, viraram cidades fantasmas. Rotas comerciais que funcionavam há séculos foram cortadas e abandonadas. Populações inteiras literalmente desapareceram da história. Estudiosos e historiadores modernos estimam conservadoramente que entre 10 e 15 milhões de pessoas morreram diretamente como resultado da campanha mongol. Alguns estudiosos mais ousados sugerem números ainda maiores. Para colocar isso em perspectiva, isso representava algo entre 10 e 20% da população mundial estimada da época. Foi genocídio em escala industrial séculos antes da era industrial existir. E tudo, absolutamente tudo, começou porque um sultão arrogante matou embaixadores e genuinamente achou que não haveria consequências sérias. Deixa eu te fazer uma pergunta honesta: isso foi justiça legítima ou loucura genocida? Porque tecnicamente, objetivamente, Genghis estava completamente certo segundo todas as leis e convenções da época. Matar embaixadores era considerado crime capital em toda a civilização. Ele tinha justificativa legal perfeita para responder militarmente. Mas a escala absolutamente massiva da resposta, milhões de vidas inocentes destruídas por causa de 450 mercadores e 3 embaixadores, é desproporcional por absolutamente qualquer métrica que você use. É monstruoso por qualquer padrão moral minimamente humano. Mas foi terrivelmente, assustadoramente eficaz. Porque depois de Quaresma, depois que as histórias daquelas atrocidades se espalharam por todo o mundo conhecido, nenhum império, nenhum reino, nenhum governante jamais ousou tocar em embaixadores mongóis novamente. Nunca. A Pax Mongolica que se seguiu, mantida pelo terror absoluto, permitiu que a Rota da Seda prosperasse e florescesse como nunca antes na história. Comércio, ideias, tecnologias fluíam livremente entre Europa e Ásia. Irônico e perturbador, não? A maior atrocidade da época criou diretamente o período de maior comércio pacífico e intercâmbio cultural. Então, o que exatamente isso nos diz sobre vingança quando executada em escala histórica massiva? Nos diz algo desconfortável: vingança não é fundamentalmente sobre proporção ou justiça equilibrada. Nunca foi realmente sobre isso. É sobre enviar uma mensagem tão clara, tão aterrorizante, tão absolutamente inesquecível que ninguém jamais, em nenhuma circunstância, repete o erro original que a causou. Genghis não destruiu metodicamente Quaresma para recuperar mercadorias roubadas ou compensar vidas perdidas. Isso seria impossível de qualquer forma. Destruiu sistematicamente para que nenhum outro império, em nenhum canto do mundo, jamais pensasse em desrespeitar mongóis impunemente. E funcionou perfeitamente. Por gerações inteiras depois, reinos poderosos e orgulhosos se curvavam instantaneamente e ofereciam tributo quando embaixadores mongóis apareciam. Não por respeito genuíno. Por terror absoluto e paralisante do que aconteceria se não o fizessem. Então conecta isso de volta com a história do meu avô que contei lá no início. Ele esperou pacientemente 23 anos inteiros para se vingar metodicamente do homem que roubou as terras da família. E quando finalmente chegou o momento certo e agiu, não foi com violência física. Foi usando o sistema legal. Foi metódico, paciente, absolutamente devastador. A diferença entre meu avô e Genghis Khan é fundamentalmente apenas de escala disponível. Ambos entenderam algo profundo sobre natureza humana. Vingança verdadeiramente eficaz não é quente e emocional. Não é impulsiva e descontrolada. É gelada. É cuidadosamente planejada. É executada com precisão cirúrgica.
E ambos entenderam intuitivamente que às vezes, frequentemente até, a mensagem enviada importa infinitamente mais que a proporcionalidade matemática da resposta. Meu avô não precisava realmente destruir financeiramente a família inteira daquele oficial corrupto. Mas fez absoluta questão de fazer exatamente isso. Porque queria que todos na região inteira soubessem e entendessem: você não mexe com essa família sem enfrentar consequências devastadoras. Genghis não precisava objetivamente matar milhões de pessoas. Mas fez questão de fazer. Porque queria que literalmente todo o império conhecido na Ásia e além soubesse perfeitamente: você não mexe com embaixadores mongóis sem enfrentar consequências apocalípticas. É aterrorizante quando você para pensar. É moralmente questionável sob praticamente qualquer sistema ético. É historicamente comprovadamente eficaz. Hoje, séculos depois, olhamos para Genghis Khan e vemos principalmente um monstro genocida. E em muitos aspectos fundamentais, ele realmente foi exatamente isso. Mas também foi simultaneamente um dos líderes militares e políticos mais bem-sucedidos de toda a história humana. Criou o maior império contíguo que já existiu. Conectou permanentemente Oriente e Ocidente de formas completamente sem precedentes. E tudo começou fundamentalmente com uma escolha consciente: quando insultado profundamente, quando publicamente desrespeitado, quando violentamente atacado, ele deliberadamente não perdoou. Ele retaliou com força tão esmagadora e absoluta que a memória disso perdurou por séculos e ainda ressoa hoje. Não estou dizendo de forma alguma que isso é moralmente certo. Não estou glorificando genocídio ou violência em massa. Estou dizendo que é historicamente fascinante como vingança moldou profundamente a história de formas que pacifismo e perdão nunca conseguiriam alcançar. Porque aqui está a verdade profundamente desconfortável que preferíamos não admitir: nenhum grande império na história humana foi construído apenas com bondade, compaixão e perdão universal. Todos, absolutamente sem exceção, foram construídos em algum momento crucial com ferro, sangue e vingança friamente calculada. E Genghis Khan entendeu e aplicou esse princípio melhor que praticamente qualquer um na história. Então eu te deixo com essa reflexão final que vai te incomodar. Se alguém te ofende profundamente, te humilha publicamente, destrói algo absolutamente sagrado para você, qual é realmente a resposta certa? Perdoar graciosamente e seguir em frente, como nos ensinam desde criança em escolas e igrejas. Ou garantir metodicamente que essa pessoa, e absolutamente todos que estão assistindo, entendam que há consequências reais e devastadoras para certas ações? Genghis Khan escolheu definitivamente a segunda opção. E literalmente mudou o mapa geopolítico do mundo inteiro. Meu avô escolheu uma versão civilizada e legalizada da mesma filosofia fundamental. E reconstruiu completamente o legado e a honra da família. Eu honestamente não sei qual é a resposta universalmente certa. Talvez não exista uma única resposta certa que se aplique a todas as situações. Mas sei disso com certeza: a história que estudamos é escrita predominantemente por pessoas que não perdoaram facilmente, que não esqueceram injustiças, que esperaram pacientemente o momento absolutamente certo, então golpearam com tudo que tinham. E talvez isso revele algo profundo e perturbador sobre a natureza humana que preferíamos não admitir ou confrontar diretamente. Se essa história te fez pensar diferente, se mexeu com você de alguma forma, deixa o like agora e se inscreve no canal. Vou continuar trazendo histórias reais de vingança ao longo da história que revelam quem realmente somos quando tiramos as máscaras confortáveis da civilização. E me conta aqui nos comentários: você sinceramente acha que Genghis Khan foi longe demais? Ou você entende perfeitamente, talvez até admira secretamente, porque ele fez exatamente o que fez? Nos vemos no próximo vídeo.